Graça e paz a todos. Eu estou aqui hoje para lhes desejar uma feliz Páscoa. E nós não fazemos referência a essa Páscoa que nós vemos aí o mundo comemorar com muitas guloseimas, ovos de Páscoa, chocolates. Aliás, o que é que chocolate tem a ver com ovo? O que é que ovo tem a ver com coelho? E a gente vê que tem muita exploração comercial aí. Mas nós também não estamos fazendo referência a uma Páscoa como aquela Páscoa que os judeus comemoravam quando eles saíram do Egito, livres daquela situação, e Deus os tirou ali do Egito, da escravidão, com o seu braço forte, com sua mão estendida, como nos ensina a palavra de Deus. E Deus pediu que os judeus estivessem assim, sempre relembrando aquela saída, comemorando com um cordeiro sacrificial, aquela Páscoa, aquela libertação daquela situação de escravidão. Mas nós comemoramos a Páscoa em Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós lembramos que há cerca de 2021 anos atrás, o Senhor Jesus, naquele momento da comemoração da Páscoa com os seus discípulos, após comemorar a Páscoa, ele foi preso, ele foi julgado, ele foi condenado à morte e morte de cruz. E ao ser crucificado, Jesus estava assim sendo imolado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o Cordeiro de Deus, propiciação pelos nossos pecados. E naquele momento, o texto de Marcos, capítulo 15, e o verso 34, vai nos dizer assim: E à hora nona, exclamou Jesus com alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Neste momento aqui, Jesus, ele deu esse brado, Jesus exclamou. E nós vemos aqui na palavra de Jesus que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Neste momento fica evidente como existe aí uma separação entre Deus e o pecado. Ao ponto que naquele momento Jesus sentiu esse distanciamento por causa não dos seus pecados, porque a Bíblia nos ensina que Jesus em nada pecou, mas por conta dos nossos pecados que estavam ali sobre a vida de Jesus. Então Jesus sentiu o peso dessa separação por conta dos nossos pecados. Grande foi o preço que Jesus pagou. E o maior preço foi esse, dessa separação neste momento, por conta dos nossos pecados que ele levou sobre si. E naquele momento nós observamos que depois do brado de Jesus, quando Jesus ele deu aquele brado e depois Jesus expirou e entregou o seu espírito, o véu do templo, como nos diz aqui no verso 38, o véu do templo rasgou-se em duas partes de alto a baixo. Isso significa que aquele véu da separação que existia ali para que se chegasse até o Santíssimo Lugar, onde o sacerdote estaria diante de Deus ministrando, ele foi removido, ele foi tirado. Esse véu da separação, ele já não existe mais em Cristo Jesus nosso Senhor. Hoje, por conta do sacrifício de Jesus, todos nós podemos chegar diante de Deus em seu nome. E além disso, Jesus até mesmo na sua morte, ele deu sinais evidentes de ser o Filho de Deus. Nós observamos que no verso 39 desse mesmo texto, de Marcos capítulo 15, que fala sobre a morte de Jesus, o texto nos diz que o centurião, que estava em frente dele, ouviu seu brado e viu como expirara e disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Até na sua morte, até quando rendeu o seu espírito, pela forma como Jesus bradou e como ele rendeu o seu espírito, ele deu provas evidentes de que ele era o Filho de Deus. Então eu quero dizer a você que você precisa reconhecer também que Jesus ele é o Filho de Deus. Porque quando reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus e quando o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, esse véu da separação, que representa aí a separação entre Deus e o pecado que está no homem, ele é removido. Já não existe mais esse véu. E aí, nós vamos estar diante de Deus, nós vamos experimentar de uma comunhão maravilhosa com o Senhor e vamos usufruir de todas as bênçãos de Deus que nós tanto almejamos. Bênçãos estas que só podemos encontrar em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Feliz Páscoa para todos vocês. Vamos comemorar a verdadeira Páscoa. Vamos comemorar o Senhor Jesus. Ele sim nos libertou verdadeiramente, como ele mesmo prometeu. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus ele é a nossa Páscoa, porque Jesus ele nos libertou da condição do pecado. Que Deus abençoe a todos vocês e que vocês tenham uma feliz Páscoa em família e usufruindo desta comunhão com Deus.